ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Começa aqui mais uma edição do Comunicação SA. Antes de dar início à entrevista de hoje, quero deixar aqui um convite para você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, que curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Já dizia o Tom Jobim que o Brasil não é um país para principiantes. E na área de comunicação, muito menos, né? Sobreviver da comunicação, ter um percurso de sucesso é um desafio não só para os profissionais de comunicação, como as agências também. E a minha convidada de hoje tem, além da sua história, da sua competência, um motivo de comemorar 4 décadas da sua agência, criada lá no início da década de 80. Não é fácil chegar a essa marca, vocês tenham certeza disso. Só para bons profissionais. Vera Lúcia Rodrigues, muito obrigado por você estar aqui conosco no Comunicação SA para contar um pouco da sua história e de como evoluiu e como você assistiu, viveu e ajudou a construir a história da comunicação corporativa ao longo dessas 4 décadas. Muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. Eu que agradeço, Marco, é uma honra para mim estar aqui com muita alegria, não só pela comemoração, mas também por estar aqui com vocês, amigos de longa data, uma programação tão relevante e uma empresa que também tem história, né, Marco? A Verve tem 40, vocês devem ter uns 30, então nós somos companheiros de jornada de certa forma, né? Nós começamos no mercado em 81, e a história da criação da Verve é uma história muito interessante, porque eu era repórter no Estadão. Então, eu trabalhava na reportagem de economia do Estadão e fiquei fazendo um freela para Geral, porque eu comecei a minha história no jornalismo no Estadão na Geral, né? E eu acabei fazendo uma matéria de final de ano, e eu quis fazer uma matéria diferente, como eu era repórter especial, eu tive a possibilidade de fazer uma matéria de Natal bem diferente, entrevistando sociólogos, falando da origem do Natal, do aspecto comercial. Então, foi uma matéria que eu me envolvi muito e que eu gostei muito de fazer. E eu era muito nova. Então, a gente tem uma outra perspectiva. Então, aquela matéria, para mim, foi o maior sucesso. E como você sabe, os grandes jornais, eles têm um esquema de final de ano, né? Ou você trabalha no Natal, ou você trabalha no Ano Novo. Como eu trabalhei no Natal, saiu minha matéria, e eu no Ano Novo fui para Cananéia com meu companheiro da época, Wilson Hilário Borges, que era editorialista no Jornal da República. Aí a gente foi lá para Cananéia e paramos para almoçar num desses botecos da vida, e eu saí do banheiro chorando, aos prantos, assim. Aí ele falou assim, nossa, o que foi que aconteceu? Por que você está chorando desse jeito? Eu falei, você não sabe. A minha matéria estava no chão do banheiro e todo mundo pisando em cima. Aí o Wilson parou e falou, Vera, pelo amor de Deus, você vai encontrar ela também embrulhando peixe, forro de guarda-roupa. É assim, eu uso do jornal após ele ter sido lido. E passou. Só que à noite, quando a gente estava sentado no banco da Praça de Cananéia, apreciando aquele calor gostoso, aquela praça legal, ele falou para mim, Vera, eu acho que a gente devia pensar em montar alguma coisa que não dependesse tanto de você ver sua matéria e não vê-la no jornal todos os dias, embrulhando peixe ou no chão. Que tal a gente montar uma empresa de assessoria? Até porque nós dois nos queixamos de não receber textos satisfatórios e informações relevantes dentro do nosso espaço. Eu cobri indústria no Estadão, né, na economia na época, né? E ele era editorialista, mas a gente não recebia mesmo. A gente tinha raras e honrosas exceções que a gente recebia material legal. Naquela época, a gente tem pouca notícia das empresas nacionais. Acho que tinha o Enio, o Campoy, da mecânica, a Bia Bansen, que fazia assessoria para a Prológica na época. Eu não me lembro mais, assim, de muitas empresas de assessoria de imprensa que tivessem made in Brasil. Tinha as multinacionais, né, que vieram para cá e tal. Então,
Então, a gente achou que podia ser uma, né? A gente sabia o que o jornalista precisava dentro da redação, e a gente sabia o que precisava de uma informação relevante, o que era que podia ser uma notícia que a gente teria como desembaraçar e levar para os nossos leitores, né? Então, a gente achou que, juntando esforços, a gente teria como atender o jornalista, e atendendo o jornalista, a gente também atenderia os nossos clientes. E foi muito legal, porque há 40 anos a gente vem fazendo isso, né? Uma fórmula de sucesso, quer dizer, deu certo lá atrás e continuamos e fomos nos reinventando, né? Nós somos da época do Telex, né? Em 81, o que a gente tinha de mais avançado em termos de transmissão de informação era o Telex, né? O telefone e o Telex, não tinha outra forma. Teve uma época na Verve, que eu costumo dizer, que a gente tinha mais office boys. Naquela época você contratava office boy, né? Você não tinha motoboy, não tinha nada disso. A gente tinha mais office boy que jornalista. Por quê? Porque, às vezes, a gente não conseguia, através do Telex, alcançar os jornais de São Paulo, então a gente mandava um boy com o nosso texto datilografado em lauda, e a gente mandava entregar isso nas redações para os jornalistas, e depois confirmava por telefone, passava informações adicionais, se eles precisavam. E assim a gente mantinha, inclusive, um relacionamento mais próximo do jornalista do que é hoje, né? Hoje a gente tem mais facilidade no processo de transmissão, mas a gente tem mais dificuldade no processo de relacionamento, né? E especialmente depois que as redações foram para home office, eu diria que ficou bem mais difícil para a gente fazer o nosso trabalho de uma maneira mais satisfatória, de se relacionar, perguntar, acompanhar, verificar o que precisa exatamente. Porque a Verve nunca foi uma empresa de trabalhar com press release maciço, mandar para todo mundo. Não, ela sempre teve relacionamento. Né? Era um trabalho mais qualificado. De um modo geral, a comunicação era feita, mas você tocou em dois aspectos bem interessantes, Vera. Tanto da evolução tecnológica, que de fato foi uma transformação muito violenta e muito rápida, né? Eu lembro, na época, você deve ter passado por isso também, que a gente parecia uma árvore de Natal, com um telefone. Quando surgiram os primeiros telefones celulares, primeiro eram os pagers. Você lembra disso? Lembro. Eu tinha um do Estadão que, quando tocava, você nem precisava ligar para o pager, né? Você já ligava para o chefe de reportagem, que era ele que queria falar com você, né? E naquela época a coisa mais moderna de comunicação era aquele pager, né? Chamava VIP, não era isso? Isso, E depois vieram os celulares, que eram gigantescos, deviam pesar quase um quilo cada um, né? E a gente andava mas com demorou, viu? na o celular cintura, demorou. Né? Você usava na cintura, eu lembro disso. Mas demorou isso, Marco. Eu acho que o celular é década de 90 já. Eu não sei certo. Ô, Vera, me conte uma coisa. Como é que foi? Você e o Wilson deixaram as redações imediatamente Não. após esse sonho, e esses foram... Como é que foi o início do trabalho? Vocês já foram para uma série? Vocês começaram a trabalhar em casa? Como é que foi esse processo? Não, o Wilson, ele parou imediatamente porque o Jornal da República, eu não sei se você lembra, teve uma vida muito curta. Nino, né? Então, com o Mino Carta. Então, acabou o Jornal da República e ele parou com aquilo, e a gente já adquiriu uma sede aqui na estação metrô Praça da Árvore, porque a gente queria estar perto do metrô para ter facilidade exatamente de ir para o centro, ir para bairro do Linão, onde estava o Estadão. A gente precisava estar estrategicamente localizado, né? Então, a gente comprou uma casa aqui na Vila Mariana, a casa ainda é nossa, na Praça da Árvore, na Rua Caramuru, e ali a gente montou uma redação, e montou a empresa, né? Ele tinha um escritório na Paulista, na verdade ela surgiu lá, no escritório da Paulista, ficou 6 meses lá, aí a gente comprou esse imóvel, reformou e tal, então, e mudou para cá. Mas a gente já iniciou as atividades fisicamente, instalado, já tinha redatores fixos também, que a gente trabalhou,
muitos office boys, como eu te falei, né? Tínhamos telexista, que trabalhava no Telex, aliás, tínhamos duas, porque às vezes tinha que passar duas coisas ao mesmo tempo, então uma punha uma coisa, outra punha outra, tinha um sistema, um esquema lá de distribuição de material. Aí depois veio o fax, né? Quando veio o fax, meu amigo, foi assim uma festa, né? Foi muito bom, muito legal. Que era um tremendo investimento também, né? Era caríssimo, nossa, era muito caro. Eu lembro que a gente, quando comprou o fax, dividiu, assim, para pagar, sabe? Foi uma coisa... É como máquina Xerox, né, que tinha, lembra? É verdade. A gente também tinha máquina Xerox, porque como é que ia fazer? Não tinha como fazer cópias e cópias e cópias, né? Então, quando você distribuía, você fazia na lauda, a gente tinha a lauda bonitinho, com uma das redações. Aí a gente fotografava, xerocava aquilo, e aí mandava para as redações. Às vezes tinha foto, e a foto junto. Não tinha como mandar foto. Você tinha que mandar em mãos, né? É verdade. Era um volume de trabalho gigantesco. Ô, Vera, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco. A gente vai, então, para o intervalo e voltamos, na sequência, conversando com a Vera Lúcia Rodrigues, que é a sócia-diretora da Verve Assessoria. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com o Comunicação SA. Hoje eu recebo no programa a Vera Lúcia Rodrigues, que conta um pouco dos 40 anos de história da sua Verve Assessoria, agência que ela inaugurou lá nos anos 80, e ela vem contando um pouco dessa evolução, não só da sua agência, mas do mercado como um todo. Vera, no bloco anterior, você fez a menção sobre a transformação não só tecnológica, mas como na forma da comunicação, como ela veio acontecendo. Que nós tínhamos um relacionamento muito mais próximo antigamente, na década de 80, sobretudo, as assessorias eram mais próximas, né? A gente recebia quase que um material personalizado, né? Nós que trabalhamos também em redação. Como que aconteceu essa evolução ao longo dos anos? Esse distanciamento ao qual você fez uma referência entre essas duas partes, o assessorado e a assessoria, não só o assessorado e a assessoria, mas também as mídias, né? Esse distanciamento aconteceu por conta do aumento do volume de trabalho das empresas interessadas em investir na comunicação. É uma consequência disso? O que aconteceu? Como é que foi essa transição, Vera? Olha, eu acho que esse distanciamento ele ocorreu, vamos dizer assim, especialmente, não é pelo aumento do trabalho, mas é pela proliferação da atividade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que assessoria de imprensa, comunicação, eu vejo como ciência. Então, o que acontece? Eu passei a minha vida inteira estudando. Eu fiz uma graduação na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicação e Artes. Não contente, eu fiz uma pós-graduação. Não contente, eu fiz o mestrado. Não contente, defendi tese. Então, eu me preparei para uma atividade que eu exerço com muito amor há muito tempo, e não é à toa que a empresa está de pé, porque a gente vê a comunicação como uma ciência. E, como tal, sujeita a modificações, a alterações, a estudos de caso, e como é que você pode lidar melhor com a situação. Ocorre que, como todas as áreas, teve uma enxurrada de gente despreparada. Eu acho que o maior problema hoje do Brasil é mão de obra. É você ter gente especializada nas diversas áreas de conhecimento. Então, o que aconteceu? A atividade passou por uma banalização. Então, por exemplo, não raro, eu chego para alguém, qual é a sua profissão? Eu sou jornalista. Ah, que legal, que jornal você trabalha? Não, eu não trabalho, eu trabalho com comunicação corporativa, eu faço assessoria de imprensa. Ah, bom, pensei que você era jornalista. Como assim? Pensei que você era jornalista. Eu sou jornalista. Aliás, o assessor de imprensa só obtém resultado para o seu cliente quando ele pensa jornalisticamente. Quando ele consegue
dentro do universo corporativo do seu cliente, descobrir o que ele tem de potencial noticiável. E não fazer bobagem. Por exemplo, durante muitos anos no Estadão, eu tive uma coleção de releases imbecis. Entendeu? É que aquilo começou a ocupar espaço, eu tive que jogar fora, mas eu lamentei. Por quê? Fulana de tal, dona da confecção tal, ao lado do avião, com seu cachorrinho, vai passar suas férias em Bariloche. A quem interessa isso? Se eu fosse da Tititi, pode ser, mas eu cobri indústria, entende? Uhum. Então, o que acontece? Houve uma certa banalização. Todo mundo quer ser assessor de imprensa sem saber o que é, qual que é a ciência por trás disso, sem respeitar as características do interlocutor que está do lado de lá da redação. Então, isso fez com que a atividade assumisse um certo ar de banalidade, e por isso ficou mais difícil trabalhar. Então, você não consegue mais falar com as pessoas como você conseguia antes. Por quê? Porque as pessoas se escondem mesmo, não querem ouvir, você entende? Vera, você acha que falta também uma preparação do cliente para ele entender o que é noticiável, por exemplo? E talvez essa sobrevivência, a gente sabe que o país passou por momentos difíceis, a nossa categoria, a nossa área de atividade passou por momentos muito difíceis, e aí a sobrevivência parece que valia tudo, né? E aí você aceitava qualquer tipo de interferência, você aceitava qualquer tipo de proposta. Talvez faltou da parte do jornalista ou do profissional, porque também existem relações públicas que trabalham nessa área, e há quem diga, inclusive, que nós não fazemos jornalismo na comunicação corporativa, né? Mas fazemos relações públicas, mas, como você disse, bem, entender o potencial jornalístico de aproveitamento dessa informação como algo palatável e algo relevante para a divulgação é muito importante. Mas faltou, talvez, da nossa parte, doutrinar no bom sentido, explicar, esclarecer ao cliente exatamente o que é que ele pode, ou como ele pode virar notícia, como ele pode ter potencial de aproveitamento? Sem dúvida. Eu concordo em gênero, número e grau. E acho que aqui vai um outro caos, como você diz, interessante, porque se você não explicar para o seu cliente o que pode ser notícia e para quem, ele nunca vai saber, né? Eu me lembro de uma concessionária que a gente pegou a conta, é difícil trabalhar para concessionária, porque se faz uma concessionária o que todas fazem, vendem carro, né? E, nesse caso especificamente, assim que a gente foi contratada, ele chegou para mim e falou assim, eu quero aparecer na Vejinha. É difícil você falar para o cliente, você é louco, né? Mas, ok, em vez disso, eu peguei uma Vejinha, sentei com ele e falei, meu amigo, o que você acha que você tem que se encaixa na Vejinha? Né? Aí começamos, você tem algum babado para o terraço paulistano? Não tenho. Você tem alguma liquidação de carro para pôr na seção de liquidação? Não tenho. Aí ele teve a ideia maravilhosa de achar que ele podia fazer uma vernissagem na Vejinha e uma vernissagem na galeria e ser chamado e a gente mandar a matéria para a Vejinha. Ok, faz a vernissagem, tem pertinência editorial. A gente fez o texto, mandou para a Vejinha, nunca vou esquecer. Orlando Margarido estava lá naquela época e falou para mim, Vera, nem pensar, esse cara é um caipira, o artista, eu não vou publicar, esquece. E assim foi. Aí um dia eu estava muito procurando notícia dentro da concessionária e vi uma apostila jogada no chão e estava lá curso de mecânica. Eu chamei o sujeito e perguntei o que era aquilo. Ele falou que fazia um curso para quem comprava um carro zero, para se inteirar do material, do que era o que, principalmente mulher. Aí, a gente achou a notícia para a Vejinha. Colocou lá, primeiro curso de mecânica para mulheres. Saiu na Vejinha, saiu no Jornal da Tarde, saiu no Estado, saiu em tudo que era lugar. Por quê? Porque era uma novidade. E isso faz muito tempo. Mas é um caos também de onde você tem que doutrinar o seu cliente para que ele tenha assertividade, para que ele te forneça informações para que você possa fornecer para aquele veículo. Eu concordo plenamente com você. Se você não, isso é notícia. Não é notícia. Muitas vezes chega alguém aqui e fala assim, eu quero aparecer no valor.
Ok, mas todo mundo quer aparecer no Valor. O que você tem de notícia para o Valor? Esse é o ponto que, muitas vezes, as pessoas não conseguem explicar. Uhum. A Fábrica de Aço Paulista foi nossa cliente por 20 anos quase. 15 anos, uma coisa assim. E o Carlos Aurélio Dompier era uma pessoa fantástica, altamente esclarecido, entendia, procurava sempre dar o tom noticioso, só que, quando ele nos contratou, de cara, ele vira para a gente na primeira reunião e fala assim, bom, que legal que eu contratei vocês, amanhã eu vou estar na primeira página do Estadão. Eu olhei para o Wilson, o Wilson olhou para mim, a gente falou, bom, acho que ele não entendeu nada, mas a gente não sabia que ele era gozador. Aí o Wilson, que também era gozador, virou para ele e falou assim, claro, não tem nenhum problema. Eu falei, bom, são dois loucos agora aqui na sala. Aí ele virou para o Dom Pierre e falou assim, o senhor tem sogra? Ele falou, tenho, porque eles faziam um britador, sabe? Uhum. Aquele negócio de moer pedra. Uhum. E tinha umas caldeiras na fábrica. Ele Uhum. falou, então não tem problema. Amanhã o senhor traz sua sogra, a gente enche a caldeira de água, põe fogo, você coloca a sua sogra lá dentro, vai dar a primeira página, não só do Estadão, mas de todos os jornais de São Paulo. Então, isso passa pela explicação para o cliente do que pode ser notícia e, principalmente, para quem, né? Então, você não manda uma matéria de britador para a revista Cláudia. Como você não manda o lançamento de lingerie para a revista Brasil Mineral. Isso cabe ao assessor explicar para o seu cliente. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Perfeitamente. Que bom. Vera, a gente vai fazer mais um intervalo e agora, no nosso próximo bloco, que é o último bloco da nossa conversa, e pelo jeito a gente ficaria conversando horas aqui, viu, Vera? Sem dúvida. Eu quero falar sobre a evolução, porque até aqui falamos de grande imprensa, falamos das mídias mais tradicionais. E, inegavelmente, com o advento das redes sociais, aumentou a capilaridade de difusão de informação, e aí exige também de nós, jornalistas, uma adaptação a essas novas plataformas, e a linguagem ficou diferente, né? Então, eu quero conversar com você sobre isso também no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já! Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com o último bloco do Comunicação SA de hoje. Eu converso com a Vera Lúcia Rodrigues, que é sócio fundadora da Verve Assessoria. E, na verdade, está completando 40 anos. A Vera começou criança, praticamente, Bebê. nessa profissão. Mas a vantagem, Vera, da gente chegar a conseguir fazer essa travessia é que a gente testemunha, né, muita coisa e podemos nos dar o luxo de dizer que somos sobreviventes nessa jornada tão difícil, num país tão instável como é o Brasil. E você que atuou na área de economia, e ainda atua, né, com a sua assessoria, sabe muito bem como é difícil a gente fazer planejamento, a gente enxergar 2, 3 anos adiante, né? É verdade. É bastante complicado. Bem, Vera, no bloco anterior, a gente estava falando sobre falamos sobre as transformações, aliás, é o tema da nossa conversa, né? Na área de comunicação, tanto tecnológica quanto de método. Mas agora, com o advento das redes sociais, Vera, surgiram aí várias plataformas que têm uma capilaridade muito grande, a informação ela realmente se disseminou por vários estratos da sociedade, e muitos colegas nossos, a gente sabe que a imprensa, de um modo geral, a grande mídia, passou por um processo de enxugamento violento, né? Redações, enfim, aqueles que sobreviveram. Eu lembro que eu fiz uma visita um pouco antes do encerramento do Jornal da Tarde, onde eu trabalhei, e fiquei muito deprimido com o que eu vi, né? Toda aquela efervescência que eu testemunhei já não existia mais. Enfim, e muitos colegas nossos buscaram também nessas novas plataformas um meio de sobreviver, criaram canais, criaram blogs, enfim, que acabaram também tendo relevância e aderência junto ao público. Como que é esse processo para a gente que vem
daquela comunicação analógica da época do telex, que passamos pelos primeiros anos do fax, enfim, que testemunhamos o pager, enfim, tivemos lá os nossos celulares de 1,5 kg, com antena que a gente tinha que puxar. Enfim, como é que foi esse processo de adaptação? O que muda na forma de relacionamento com esses novos profissionais e com o público que consome essa comunicação também? E o que isso exige de nós, jornalistas e profissionais da área de comunicação corporativa? Diga lá, Vera. Marco, eu acho que a nossa profissão tem uma vantagem muito grande em relação às demais, porque as coisas ocorrem naturalmente. Para nós, que éramos acostumados a fazer um jornal, como dizia o Mairink, que no dia seguinte era velho, todo fim de noite, o Mairink falava, ai, estou com o saco cheio de fazer um jornal que amanhã já é velho, né? Quem vem dessa cultura de right now, as coisas acontecendo e você fazendo a história, contribuindo para escrever a história, eu acho que acaba que você não tem por onde correr, né? As coisas meio que aconteceram naturalmente, né? Eu incorporei a internet, o computador, eu digitava na máquina de escrever. As minhas primeiras matérias no computador, todo mundo percebia que era no computador, porque havia aquela dificuldade, mas foi muito rápido. Logo, a gente se adaptou, logo, a gente achou demais trocar a transmissão do telex pela internet, né? O fax dá lugar ao e-mail, e depois o Facebook. Foram coisas que foram acontecendo e que a curiosidade nata do jornalista, aliada à sua capacidade de fazer as coisas acontecerem de acordo com o tempo determina, né? Não é o dia, a hora, às vezes é um minuto, né? Um minuto fica demais hoje para você deixar de passar uma informação, de você registrar uma fotografia. Você anda com uma máquina fotográfica, você anda com um telex, você anda com tudo na mão, na sua mão, na palma da sua mão. E isso foi muito bom. Isso teve um efeito colateral muito legal, que para quem sabia o que era jornalismo, de verdade, de raiz, outro dia alguém me disse, nossa, eu fiquei tão orgulhosa que a gente era uma assessoria de imprensa de raiz, né? Olha, que demais! Mas nós somos uma assessoria de imprensa de raiz. Nós surgimos como assessoria de imprensa, nos mantemos no mercado e fazemos assessoria de imprensa. E compartilhamos os resultados obtidos na imprensa também nas mídias sociais. Não fazemos das mídias sociais uma substituição do trabalho de assessoria de raiz, mas como um compartilhamento e uma coisa adicional. Então, os novos canais só vieram trazer mais assertividade para quem sabe o que é notícia, porque pouca gente sabe, vamos combinar, né, Marco? Muito pouca gente que está no mercado sabe o que é notícia, sabe como diferenciar uma coisa da outra. Então, quando você tem a essência do trabalho dentro de você, a ferramenta só melhora. Tanto que hoje muita gente perguntava assim para mim, nossa, você tem 35 anos, 30 anos de mercado e você se adaptou às mídias sociais? Eu dou risada, né? Eu acho muito engraçado isso. Não existe a possibilidade de não se adaptar, né? Não existe isso. Essa possibilidade é errada, está fora de cogitação. Tanto que hoje nós temos um canal no YouTube, que eu muito me orgulho, tem 3 mil inscritos, né? Reais. Não são aqueles milhões e tal, não. São 3 mil inscritos reais, são estudantes de jornalismo, são colegas, são clientes, que vêm ali uma forma de aprendizado, porque eu deixei de dar aula. Eu dava aula, mas eu desisti. Eu achei que já tinha dado minha cota de contribuição para a sociedade quando um aluno me interrompeu no MBA de Comunicação Corporativa da Anhembi Morumbi para falar para mim assim, professora, já deu, né? Vamos terminar essa aula no bar tomando cerveja? Uou. Ali eu tive a dimensão precisa de que eu estava desperdiçando meu tempo, meu talento, porque eu achava que, como eu tinha acesso a tanta informação, eu me sentia na obrigação de compartilhar essa informação. Só que existem outras formas, eu já fui muitos anos professora, então tá bom agora. Hoje eu prefiro dar minha contribuição através do canal do YouTube. Aliás, posso dar o endereço do canal aqui? Por favor, vamos fazer isso. Então, é youtube.com/Vera Rodrigues.
não é difícil, é muito, muito fácil. E lá a gente procura dar uma contribuição. As pessoas escrevem, às vezes, perguntando coisas que você acha que todo mundo sabe, mas não sabe. Outro dia, muita gente queria que eu detalhasse o que era assessoria de imprensa. E uma vez eu encontrei uma menininha de 9 anos e eu tentei explicar o que eu fazia e ela falava assim, mas é do cliente que você faz assessoria, né? Não é do jornal. Eu falei, não. Aí tentei explicar, depois eu pensei um pouco e fiz um vídeo, assessoria de imprensa ou do cliente, com o questionamento da garota. Então, a gente continua pegando o cotidiano, o dia a dia, indo atrás dos fatos, trabalhando, apesar, e ainda bem, de todos os novos canais que nós temos, de todos os Facebooks da vida, Twitter, LinkedIn, Instagram e etc., os canais do YouTube, que felizmente cuidam de proliferar a informação. E acabamos sendo um poderoso auxiliar do marketing de conteúdo, que hoje todo mundo na área de comunicação só fala em marketing de conteúdo. E nós viramos um poderoso aliado, entendendo o que eles fazem, como é que eles produzem esse conteúdo, qual que é a capilaridade que eles não têm, eles têm que pôr nas mídias sociais de quem? Do próprio cliente que contratou, ou tem que colocar no próprio site de quem? Do cliente que contratou, ou utilizar o mailing list de quem? Do cliente que contratou. Quando a gente consegue pegar esse conteúdo, transformar numa notícia relevante, porque o slogan da empresa é há 40 anos transformando empresas em notícia, né? Porque é isso que a gente sabe fazer. Quando você consegue pegar, transformar em notícia, você dá uma capilaridade para aquele marketing digital e uma relevância que essas empresas estão muito felizes com as parcerias que a gente tem estabelecido para essa nova atividade também, que é exatamente ampliar a visibilidade dos clientes que estão, de certa forma, achando que o marketing de conteúdo é a grande sacada ultimamente, né? Então, não tem como se adaptar, não se adaptar, respondendo a tua pergunta. É como você andar, é como você dirigir, é como você nadar. Estamos aí para isso. Vera, para a gente encerrar, eu queria... Estamos fazendo hoje uma matéria aqui, uma entrevista que, tempos atrás, talvez ela estivesse publicada em texto e foto em algum local. Passamos por uma nova transformação agora, com essa comunicação mais midiática, e até por conta de uma... Parece que o público tem uma necessidade maior de consumir esse tipo de material, haja vista o número de inscrições que você tem no seu canal. É uma nova transformação pela qual passamos, e, nesse contexto, como que fica o jornalismo de raiz, para usar uma expressão sua? Olha, eu acho que os canais do YouTube acabaram se transformando numa nova mídia, né? E eu acho que o alcance que ela tem ou não vai depender do veículo que você escolher para difundir sua notícia. Então, por exemplo, a Jovem Pan, ela virou uma TV, né, no YouTube. A gente não manda mais notícia por escrito, a gente manda vídeo para a Jovem Pan. Para quem mais a gente manda vídeo? A gente manda para a Globo News, a gente manda para quem precisa. Por exemplo, a gente tem uma coletiva de imprensa todo mês no BIMAC para divulgar os índices conjunturais. O setor de máquinas tem uma parcela significativa do PIB e os jornalistas já têm o hábito de noticiar toda a última quarta-feira do mês os números, se cresce, se diminui o consumo de máquinas e equipamentos. E nesse momento, a gente faz, muitas vezes, a TV pelo Skype, mas a TV continua indo nesse veículo, nessa coletiva. Ou a gente mesmo grava e manda para o canal de TV. Assim os blogs, assim os sites noticiosos, as agências de notícia. Então, o que acontece? Hoje, você tem que, como dizia minha avó, dançar de acordo com a música, né? Se você tem um veículo que atua online, você tem que mandar para ele informação online. É tudo uma questão de formato, entende? Agora, você não vai mandar para o valor econômico uma gravação, porque ele vai tirar. Então, você marca uma entrevista, porque geralmente nem texto pronto eles querem. Então, você passa a sua sugestão de pauta para aquele local que tem essa atividade
e aí ele vai fazer uma entrevista e ter uma matéria publicada. Por exemplo, recentemente a gente trabalhou muito fortemente na questão do aço. O aço ficou muito caro, a matéria-prima absurdamente fora de propósito, e é o típico caso de multiplataforma. Saiu matéria no Valor, mas também saiu na Globo News, também saiu na Jovem Pan, saiu na CNN, então, saiu na revista do Aço, entende? Então, você tem que trabalhar de acordo com o que o jornalista do lado de lá da redação exigir. Agora, só tem mais opções de canais, mas, na verdade, o trabalho continua sendo o mesmo. Necessidade de emissão com a necessidade de recepção. E alguém no meio tentando adequar essas duas pontas da melhor forma possível. O que é o que eu poderia te dizer. O que é muito bom, porque abre uma perspectiva de trabalho para muita gente que estava aí meio perdido nesse... Isso talvez até tenha sido impulsionado por este ano pandêmico, né? Esta solução pela qual a gente acabou enveredando. Vera, a gente... bom, temos aí um longo desafio para os próximos 40 anos, então, Vera. Se prepare. Sem dúvida. Vou me preparar, fique tranquilo. Eu já combinei com o meu médico que eu tenho que viver até uns 108, 110, por aí. Então, vai dar tudo certo. Muito mais. Seja a vida longa para todos nós. Vera, eu quero te agradecer bastante pela sua participação. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Passaram-se aí passou-se meia hora dessa nossa conversa. E eu queria te agradecer bastante pela sua participação aqui e cumprimentá-la pelos seus 40 anos de Verve. Parabéns. Muito obrigada pelos cumprimentos, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo papo camarada. Foi muito legal. Muito obrigada de coração. Um beijo para vocês. Foi uma grata oportunidade também. Muito obrigado e muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.